Fala, galera! Hoje eu queria conversar com vocês sobre Atos dos Apóstolos. É um tema que a gente tem debatido aqui bastante no canal, mas dessa vez eu queria afunilar com vocês sobre os números que Atos dos Apóstolos dá. Atos fala que logo após a morte de Jesus já havia 120 cristãos. E pouco tempo depois ele já vai chegar a um número de 5.000, né, ali por volta dos anos 60. Então, ele trabalha com grandes estimativas de conversões e conversões ocorrendo sempre em praças públicas, né? Mas esse número, ele é histórico? Eu já trouxe um pouco esse debate aqui para o canal num vídeo anterior, que eu vou estar deixando, né, à disposição, deve estar passando aqui em cima. Mas eu queria discutir hoje melhor com vocês os dados, né, as estimativas que um autor chamado Ronald Stark, um sociólogo da religião, no livro O Crescimento do Cristianismo, ele traz de forma a demonstrar que esses dados trazidos pelo redator de Atos mais parecem uma continuidade de uma epopeia, uma propaganda, do que de fato podem ser vistos como dados históricos. Além disso, eu também quero estar discutindo aqui com vocês como que os dados do Ronald Stark servem, ou melhor, são úteis para a gente poder então estar entendendo os séculos 3, 4, que é o momento de fato que os romanos tomam aquele baque em que os cristãos já representam um número significativo, né, de integrantes aí desse Império Romano. Então vamos lá? Bem, como eu estava falando, nesse livrinho aqui, o Ronald Stark vai estar falando que o número trazido pelo redator de Atos, ou melhor, os números trazidos pelo redator de Atos, são números bastante complicados do ponto de vista de uma análise, de uma sociologia, de uma história da religião, ou melhor, de uma história dos cristianismos, desse crescimento desse cristianismo na bacia mediterrânea antiga. E ele vai refutar esses números do redator de Atos a partir de dois levantamentos que ele faz. O primeiro levantamento que ele faz é em cima dessa tabelinha aí que vocês estão vendo, que ele chega a uma estimativa de 40% de crescimento dos cristãos a cada 10 anos. E como é que ele calcula essa estimativa? O Ronald Stark vai recorrer a diferentes levantamentos feitos por historiadores no campo de uma dita história econômica, em que, a partir de epigrafias, a partir de listas de nomes, eles vão fazer um levantamento de uma média de quantos membros haviam dentro desse Império Romano, e a partir desses nomes ele também extrai que nomes esses já estão num campo aí de um meio cristão. Então, tomando também como base referências literárias de que ali no contexto já de século II, os autores estão falando que no início, autores como Celso, Orígenes, que os cristãos no início não eram muitos. Então, a partir dessas listas propostas por historiadores como Macmullen, né, ao longo aí do século XX, e também desses dados, né, epigráficos, ele vai chegar a essa estimativa de um dado de 40% de crescimento a cada 10 anos. Ele vai observar que esses dados, essa porcentagem de 40%, estimando que ali no contexto, né, a gente tem como dado inicial, no ano 40, 1.000
né, adeptos do cristianismo, 1000 cristãos, mas pensem em 1000 cristãos aí já disseminados dentro desse ambiente de diáspora, então é um número do ponto de vista total muito insignificante, é menos, como vocês estão vendo aí, de 1% dessa população, né, total estimada para século I. Ele vai então, para dar maior veracidade a esses 40%, ele vai observar um estudo de caso que se passa ali na região do Egito. E por que ele escolhe, né, essa região do Egito? O primeiro aspecto é que, do ponto de vista de um judaísmo de diáspora, lembrem-se que os primeiros seguidores de Jesus eram judeus e que vão aproveitar essas rotas comerciais, vão aproveitar essas comunidades muito bem já implementadas, muito bem, né, construídas de judeus para dar o seu processo de propagação, né, sobre esse Jesus. Então, a comunidade de Alexandria, esses judeus de Alexandria já estavam muito bem estabelecidos nessa região. E Alexandria também é uma área bastante próspera. Então, isso possibilitou um maior levantamento, um levantamento mais bem estruturado da presença desses indivíduos que vão paulatinamente assumir nomes cristãos. Então, isso aparece em listas, isso aparece nas epigrafias. E isso, então, possibilitou fazer, do ponto de vista de quase que um censo, né, a proporção, a taxa de crescimento desses cristãos. E o dado que causou bastante surpresa ao Ron Stark, que também numa escala micro ou numa escala regional, esses 40% se verifica. Então, esses 40%, tanto do ponto de vista de uma análise macro como uma análise micro, para o crescimento dos cristianismos, ela é válida. E ele, tendo uma longa trajetória em trabalhos, em estudos no campo de sociologia da religião comparada, ele também vai observar que em diferentes épocas, né, em diferentes grupos religiosos que se propagam, começam com 1, 2 pessoas, e sempre essas 2 pessoas são quem? São familiares, amigos, colegas de trabalho, vizinho, enfim, pessoas que já fazem parte da sua rede de sociabilidade, mantém uma taxa também de crescimento em 40% a cada 10 anos, sendo que quando esse número se torna um número representativo, expressivo, essa taxa tende a cair. Então, olha que dado interessante. O Ron Stark está nos trazendo o dado de que cristãos, né, ou melhor, a origem dos cristianismos, ela pode ser comparada a outros movimentos originários que trabalham com a mesmíssima lógica. Então, com uma rede de amizade, uma rede de pessoas com vínculo, seja ele no ambiente do trabalho, seja de amizade, seja familiar, que possibilita, então, a construção de maiores redes, mas sempre mantendo essa proximidade. Então, o novo adepto, o convertido, nunca é o estranho, nunca é um outsider. É sempre aquele que já tem algum grau de proximidade com o missionário, com aquele que está levando a boa nova, né? Então, é uma rede já previamente estruturada. É o que a gente chama hoje, né, com o advento da rede social, quando a gente fala nesses números, engajamento, né, seria o tal do crescimento orgânico. Então, é o crescimento de boca em boca. Uma pessoa gosta do seu trabalho, indica seu trabalho para amigos, para conhecidos. E aí, esses conhecidos, tendo o mínimo de confiança em você, dão um crédito e vão lá, né, conferir e acabam também acompanhando, né, seguindo o perfil indicado, sugerido. Então, essa é a lógica desse crescimento. E ele
observa isso. Agora vocês podem estar se perguntando, mas qual é a relevância da gente pensar, da gente estudar esse crescimento do cristianismo à luz dessa taxa de 40% a cada 10 anos e ter essa ciência de que os cristãos não fizeram grandes conversões em praça pública para desconhecidos, mas eles estavam indo anunciar para indivíduos já do seu vínculo, já do seu ambiente, do seu métier social. Os benefícios de uma análise desse tipo histórica é que a gente coloca por terra alguns mitos. Primeiro, entender que o autor ou melhor, o redator de Atos dos Apóstolos, ele não é um historiador, né? Ele não tem ou um estatístico, na verdade, nesse aspecto. Ele está preocupado em demonstrar como que aquele movimento é significativo e é representativo para pessoas como ele, que são os chamados tementes a Deus, que são indivíduos de língua, cultura grega, mas que conhecem, frequentam sinagogas, leem, né, ou ouvem materiais ligados à Torá, a esses textos, enfim, esse ambiente judaico. Então, o que o autor, o redator de Atos faz, na verdade, é tomando ciência de que lá no contexto do século II, já tendo, que é o momento de produção desse texto, já tendo uma estimativa mais ou menos de 5.000 adeptos, ele vê, esse movimento já cresceu grande. Então ele projeta no passado uma informação que ele tem no presente e não algo que ele faz um levantamento. Reparem. Então, isso é maravilhoso, é perceber que ele estaria fazendo o que a gente também chama na história de uma espécie de uma tradição inventada, como um conceito que vem do historiador Eric Hobsbawm, que é o quê? Ele tem essa informação de que no tempo que ele vive, há uma estimativa aí tomando como base a porcentagem do Ron Stark, já de, na verdade, 7.000 cristãos, 7.000 adeptos desse movimento, desses movimentos cristãos. Então, ele fala, isso aqui é um movimento grande, na cabeça dele isso é um movimento que tem potencial. Então, ele projeta esse número, a estimativa desse número, para o ambiente do século I. Para o ambiente de quem? De Paulo, Pedro, que é quem de fato ele está preocupado em transformar em grandes heróis, em importantes propagadores, divulgadores desse movimento que chegou ali no contexto do século II, momento de redação de Atos dos Apóstolos. Mas não para por aí. Um outro dado da gente se atentar, então, à importância desses números, né, diz respeito, então, a entender, por exemplo, por que a gente não consegue identificar, né, os lugares de culto dos primeiros cristãos até contextos de século III, já que a primeira evidência material que a gente tem é datada aí do século III, localizada na Síria, mais especificamente em Dura-Europos, que é uma casa adaptada, ou seja, uma casa que passa por reformas. Porque esses números, eles não são expressivos. Então, não há necessidade de você propor uma arquitetura, não há necessidade de você fazer grandes mudanças, rupturas dos ambientes que você já está acostumado a frequentar para a vivência do culto cristão. O que eu quero dizer com isso? Que o movimento cristão, até ser do ponto de vista quantitativo, representativo, ele se valeu para realizar a ceia, o batismo, né? Enfim, as suas atividades, seus ritos religiosos, os próprios ambientes domésticos. Então, era um cômodo da casa, é um pátio, né, que abrigava tranquilamente, confortavelmente, esses adeptos que são, repito, vizinhos, amigos, colegas de trabalho, familiares. Então, gente que já frequenta o seu ambiente doméstico, já fazem parte desse métier. Contudo, quando, né, como mostra a tabela do Ron Stark,
Quando, no contexto do século III, século IV, esse número já é muito expressivo, nós já temos um quantitativo de cristãos significativos, e é um momento que os romanos também, do ponto de vista de uma política sistematizada, né, tomam um choque, tomam um baque. Esses cristãos já são a maioria, ou já estão quase chegando à maioria de adeptos e que são pertencentes a esse império. É aí então que nós vamos ver que há esse processo de mudanças até do ponto de vista do ambiente de culto desses primeiros cristãos. É o caso então de se realizar reformas. Vocês vão estar vendo aí, né, duas plantas baixas da casa de Dureiropos, que serviu como igreja, em que a gente vê que ao fazer a compra, né, o proprietário, ao doar ou destinar essa casa para atividades religiosas, no caso cristã, ele derruba a parede que dividia 2 cômodos, transformando em um grande salão. O que significa dizer isso? Que a gente tem, então, um momento de ingresso de maiores adeptos, que demanda, então, que a arquitetura, né, local, ela seja então modificada, alterada para abrigar esse maior número de adeptos. E reparem, é nesse momento também que nós temos uma maior aproximação desse Estado, né, imperial romano com os cristãos, em que isso vai culminar, logicamente, no século IV, com uma estatização, por assim dizer, desse cristianismo e, logicamente, um processo também de singularização. Então, olha que dados maravilhosos a gente se atentar a esses dados. Esses dados, então, nos ajudam a explicar em a que momento, de fato, os romanos passaram, do ponto de vista de uma política oficial, a se interessarem, né, a interagirem com esses cristãos. Porque até então o que nós temos são, se a gente for falar em perseguições, por exemplo, são perseguições regionais, pontuais. Não é um imperador como é um mito estabelecido de Nero, que Nero perseguiu os cristãos. A gente não tem evidências materiais sobre isso. A gente já tem pelo contrário, uma historiografia, um conjunto de autores, como Scholl, que demonstra que a perseguição aos cristãos, por exemplo, não tem sustentação histórica. Então é uma falácia, um mito. Por quê? Não há evidência documental sobre isso. O único autor que ainda fala é Tácito, mas que não é contemporâneo ao evento, né, ao incêndio em Roma, e não tem nenhum outro autor latino que fale nessa perseguição de Nero. E também não temos nenhum documento oficial que fale numa perseguição sistematizada aos cristãos nesse contexto. Então, reparem, do ponto de vista de uma análise histórica, para um evento ou uma personagem ser histórica, precisam 2 autores ou mais que não se conheceram falarem sobre esse evento. Só que só Tácito está falando sobre isso. E a gente vem depois, Eusébio, muito tempo depois, se aproveitando dessa informação, dessa história, para narrar uma perseguição, né, sistematizada aos cristãos. Só que os próprios dados, né, do Ronald Stark demonstram que, os cristãos eram um número inexpressível. E na década de 60 do século I, nós não estamos falando ainda de seguidores de Jesus que já têm uma ruptura entre judaísmo e cristianismo. Esses indivíduos se veem ainda como judeus. É o caso de Paulo, Pedro e tantos outros aí, né, que estão aí nesse contexto da década de 50, 60. Então, do ponto de vista de uma análise histórica, essa perseguição por Nero aos cristãos
é um mito. Então, olha que dado, né? Ou melhor, olha que riqueza que essa porcentagem, essa taxa de crescimento, esse estudo do Ronald Stark traz para nós, né? A gente consegue, então, falar sobre uma diversidade, discutir uma diversidade de dados sobre o processo de crescimento e esses diferentes cristãos inseridos aí que vivem nesse mundo romano. Galera, hoje era isso e até a próxima!